Laboratório de Malacologia da UERJ vem desenvolvendo estudos de longo prazo sobre as comunidades de moluscos aqui na Ilha Grande. Nós temos como objetivo básico o levantamento geral das espécies e como um enfoque de ampla aplicação na conservação da biodiversidade, o caso das espécies exóticas. As espécies exóticas são aquelas que não fazem parte do ambiente e elas são extremamente danosas ao ambiente quando elas atingem o estado de invasivas, ou seja, aquelas espécies que vão aumentar muito a sua população. Para o trabalho com o caracol africano, a Catina fulica, que é um caracol de origem da África, como o próprio nome já está dizendo, que ele é muito comum em áreas degradadas, foi trazido para o Brasil na década de 80 e hoje em dia está altamente disperso, muito distribuído, e por ser uma espécie invasora e que também tem uma conotação ligada à saúde pública, porque eles podem ser vetores de vermes, de importância para a saúde humana, é importante que a gente estude esses animais. Nós estamos realizando coletas. Essas coletas são efetuadas usando 3 coletores, cada coletor coleta durante meia hora, procurando em todos os tipos de ambientes disponíveis. É debaixo de pedras, telhas, lixo, galhos, plantas ornamentais, como orquídeas, que eles gostam muito de ficar nas axilas dessas plantas. E depois esse material é contado, ele é medido, nós fazemos a biometria para poder associar o tamanho do animal com a maturidade sexual, porque após a dissecção a gente pode ver se ele está maduro, se tem presença de ovos prontos no oviduto, e também associamos o tamanho do animal com o número de cistos de parasitos presentes na cavidade palial do animal, na câmara respiratória do animal. Nós fazemos o trabalho de coleta aqui no Abraão e na Vila dos Rios, inicialmente, mas a ideia é fazer esse levantamento em toda a ilha, em Parnaioca, nas outras comunidades onde existem vilas, para verificar a presença do caramujo e tentar estimar a população do caramujo africano. Após a coleta, a gente identifica qual ponto, para a gente poder saber de onde veio cada amostra. E agora, depois dessa coleta aqui, a gente leva isso para o laboratório no SEADES e vai fazer todo o processamento do animal. O material chega com todas as anotações de campo, ponto, local, aqui Vila dos Rios, e data de onde ele foi coletado. Então nós lavamos cada musgo para poder tirar o excesso de muco e para também tirar os restos de folhas, terra, que ele vem do campo, no momento em que ele é coletado. Em seguida nós sacrificamos os animais por afogamento, com água que foi fervida para diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido nela, mas a água já está fria, a água não está quente, a água foi fervida e foi resfriada. E agora a gente coloca os animais para que que é a forma que a gente utiliza para sacrificar caramujos terrestres. Depois do tempo que o animal fica afogando, até que ele esteja morto totalmente, é dessa forma que a gente procede. Como vocês podem ver, a parte mole do animal fica totalmente esticada. Então esse é o método que a gente utiliza para sacrificar o animal, que é o método de afogamento, para que no final, depois da morte do animal, o animal esteja com o corpo totalmente esticado. Diferente do que é feito no processo de controle de animais, em que geralmente colocam o animal em baldes, em potes, e coloca sal. Nesse processo o animal ele acaba desidratando, ele acaba murchando todo o seu corpo, porque ele vai perdendo água e o animal morre por desidratação. Olha ali que incrível. Chocante, viu? Nosso próximo passo agora é a medição das conchas. A largura da concha é tomada desde a parte mais larga da abertura até a parte mais larga da última volta, que é a volta corporal da concha. 51 e 75. A altura da concha, 97,20. Nós medimos a espira,
53,15. Base da columela, 3,25. A espessura da abertura, que é esse aqui, que a gente chama de perístomo, 0,30. Em seguida, a gente pega as dimensões da abertura, que é a largura, que vai desde a parte mais larga da abertura até o outro lado da abertura da concha, 28. E a altura da abertura, que é desde aqui a base, a parte mais baixa da abertura, até aqui o início da abertura, 50, 25. Bom. Após a etapa de medição, a gente passa então para a etapa de verificação se os animais estão parasitados. Ó, ele tem aqui, olha, uma pequena abertura que fica aqui nessa posição, onde está essa parte mais esbranquiçada, é onde o ar vai entrar para que ele possa respirar. Então é no interior aqui dessa cavidade que nós podemos então verificar a presença ou não de parasito. Como é feito esse processo? É uma concha bastante rígida, então nós temos que usar a quebra da concha. Então a gente quebra a concha, retira a concha, ó. Após essa quebra, então nós vamos abrir a cavidade palial do animal, que é essa porção sacular onde os órgãos respiratórios ficam. Nós temos aqui essa abertura, que é o pneumóstoma, por onde o ar vai penetrar aqui na cavidade palial ou cavidade respiratória do animal. E vamos aqui fazendo um corte e acompanhando aqui os órgãos do animal, ó. Aqui a gente tem a exposição da cavidade palial. E os parasitos, eles vão então se localizar preferencialmente nessa região. Ó, essa bolinha amarelada, ela representa um cisto de parasito. Aqui nessa veia nós temos mais duas aqui bem pequenininhas. Nós queremos relacionar se existe alguma relação entre o tamanho da concha e a presença de parasitos. O teto da cavidade palial, né, parasitada, ele é então colocado no frasco, com as identificações de campo do animal. Então, depois, no laboratório lá, na UERJ, o parasito ele é aberto, e o cisto, né, é aberto, esse parasito ele é retirado para confirmação da identificação. O restante do animal ele é descartado. No caso dos animais que apresentam ovos, nós reservamos o animal para a posterior contagem dos ovos. Como vocês podem observar, o animal está repleto de ovos aqui no oviduto. Nós vamos correlacionar esse número de ovos com o tamanho das medidas da concha para saber certamente da maturidade sexual dos animais. Né, do trabalho científico, né, do levantamento, da dissecção dos animais, para que a gente possa verificar se eles estão parasitados ou não. Paralelamente, estamos também desenvolvendo um trabalho junto às comunidades, através de palestras, gincanas, apresentação de peças teatrais nas escolas, né, e que em algumas ocasiões, semanas de meio ambiente, Dia da Criança, eventos organizados pelo IEF, ou pela própria universidade, o laboratório tem colaborado nessa questão da difusão, né, do conhecimento e alertando as populações para o cuidado que a gente deve ter em relação a essa questão das espécies introduzidas.